Presidente, estava nos cumprimentos, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente da FCT e agradecer-lhe desde já a celeridade deste agendamento, contrária à celeridade, ou à ausência de celeridade relativamente ao agendamento potestativo que o PS pediu para o Ministro que a tutela. Sr. Secretário de Estado, é curioso, numa altura em que os nossos jovens investigadores se destacam com o Prémio Pessoa e com o Prémio Mérito Científico Santander, um na área da malária e outro na área do cancro da mama, que estejam a ter, por parte do Governo, um ataque como o que está em curso. Os concursos, já sabemos, e eu, se tiver tempo, espero ter, escalpelarizei um conjunto de questões que têm a ver com esta atrapalhada e a violação de um conjunto de princípios e o que é indigno ou o que não é idóneo, Senhora Secretária de Estado, é de facto a forma como estes procedimentos foram adotados. Isto é mais um sinal de um certo desnorte, ausência de transparência, carreira na ciência. E não é só o professor Mariano Gago que o diz, é também o professor Sobrinho Simões que disse numa entrevista recentemente no jornal que o Governo fez uma destruição criativa da ciência. Diz ele, rebentou com tudo. É uma pessoa idónea, internacionalmente considerada. E, portanto, ao rebentar com tudo, também rebentou com os concursos que a própria ciência criou. E, portanto, foi feito, o Sr. Secretário de Estado apresentou aí alguns mapas, eu também gostava de lhe dar conta de outros mapas que nós temos sobre a evolução do sistema científico e tecnológico nacional nos últimos anos. De facto, vê-se perfeitamente como é que o nosso número de investigadores cresceu nos últimos anos, portanto, houve aqui um investimento hercúleo, ultrapassando a média europeia e a média da OCDE. Vê-se aqui como também evoluiu a despesa em investigação e desenvolvimento em proporção do PIB. Espero que não deixe muito mais, porque senão não atingimos os 3% definidos como meta na Estratégia 2020. E, portanto, Senhora Secretária de Estado, também, e numa primeira pergunta gostava de lhe perguntar o que é que irá acontecer àqueles 1.200 investigadores que foram contratados no programa Ciência, que estão a acabar os seus concursos, que estão a acabar os seus projetos não, porque os projetos deviam continuar, estão a acabar o seu contrato. Muitos dos projetos ficam interrompidos porque os investigadores não têm condições de lhes dar continuidade por ausência de contrato. O que é que vai acontecer a esses 1.200 investigadores? Seguramente nem todos se candidataram a este concurso, até porque eram muito poucas vagas, e o que é que vai acontecer? Além de ficarem no desemprego, sabemos que seguramente ficarão, o que é que vai acontecer aos projetos que vinham desenvolvendo? Aos investigadores, nós sabemos que o Governo recomenda que vão para a imigração, um suicídio nacional, dado que ele indicia um desaproveitamento do potencial humano. A Senhora Secretária de Estado, este concurso de investigador FCT é de facto muito pouco. É muito pouco para as necessidades do país. Numa primeira fase foram 159 os contratos celebrados. Nesta fase colocaram 204 vagas, disponibilizaram 204 vagas, depois no decorrer do concurso estas 204 subiram para 210, também não se percebe muito bem como, mas as necessidades do país e as necessidades de integração dos nossos jovens altamente qualificados exigem que tenhamos muito mais vagas do que estas que foram disponibilizadas. E os investigadores, Sr. Secretário de Estado, se a Sra. Secretária de Estado é idónea, os nossos investigadores também são, porque relativamente ao primeiro concurso, estas questões não foram colocadas, porque ele decorreu num quadro de normalidade e foi um concurso também lançado já por este Executivo. Portanto, se está a haver estes problemas, não é porque os investigadores não sejam idóneos, o que não está a ser idóneo é, de facto, a forma como o concurso foi desenvolvido. E debrucemos-nos agora, então, sobre algumas das irregularidades. Foi, desde logo, violado o princípio da publicidade do procedimento concursal. Dizia o Decreto-Lei 28/2013, no seu artigo 9º, o painel de avaliação
é constituído exclusivamente por investigadores internacionais. Isso não aconteceu, Sr. Secretário de Estado. A pré-seleção teve investigadores que não são internacionais, aliás, desconhece em absoluto a identificação destes investigadores. Ela não foi publicitada, portanto, foi violado o princípio da publicidade, tal como tinha sido anunciado no decreto-lei que os senhores publicaram relativamente para este concurso. Também foi violado o princípio da igualdade e o princípio da transparência. Estes investigadores não foram tratados todos da mesma maneira. Uns receberam um e-mail a dizer que tinham sido selecionados, fizeram um contrato à porta fechada porque não foi público, os outros só souberam que tinham sido rejeitados depois desse contrato ter sido celebrado. As listas foram colocadas por ordem alfabética, contrariando todas as regras de transparência dos concursos, que deve ser por ordem de classificação. Portanto, houve inclusivamente alegação a dificuldades informáticas do painel, daí que a avaliação que os investigadores tiveram não pudesse ter sido consultada, como ainda não foi. Portanto, os investigadores desconhecem a avaliação que sobre eles foi feita. Portanto, há aqui a violação de um princípio de igualdade. Os investigadores não foram tratados todos de igual modo neste concurso. Sr. Secretário de Estado, em qualquer tipo de concurso há um preceito que é da audiência prévia. Senhora Deputada, aliás, ele está... pedir-lhe que pudesse concluir. Presidente, estou a terminar. O preceito de audiência prévia previsto no artigo 16 do concurso e também no CPA. Esse preceito não foi respeitado. Não houve audiência prévia. Os investigadores vieram aqui dizê-lo ontem. Os que foram rejeitados com a audiência prévia, obviamente só para estes, não foram ouvidos. Eles querem ser ouvidos. Portanto, Sr. Secretário de Estado, há muito mais irregularidades. Terei tempo de voltar a elas numa segunda intervenção. Mas o que nós pedimos é que, no quadro desta trapalhada imensa que prejudica a imagem da ciência no nosso país e prejudica o sistema científico e os nossos investigadores, que pelo menos possa repetir este concurso no sentido de introduzir a transparência que o anterior não teve. Muito obrigada. Obrigada.